Fala aí, seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula, então, onde a gente vai ver como fazer uma automação de captura dentro do ManyChat, tá? Eu vou passar passo a passo para vocês aqui, desde os campos que a gente mais utiliza aqui, até a nossa estrutura de, enfim, cadastrar a pessoa dentro do nosso ActiveCampaign por meio do ManyChat. Então a gente vai capturar direto no Instagram e enviar essas informações para o ActiveCampaign. Então, sem mais delongas, bora para a minha tela aqui. Vocês estão vendo, então, a minha tela, aqui está aberto o ManyChat e a gente vai começar por partes, ok? Eu vou começar abrindo aqui, eu divido geralmente o meu fluxo de automação de captura entre dois grupos aqui, entre duas automações, melhor dizendo, tá? A primeira é basicamente um fluxo com todos os gatilhos e também todos os campos que eu utilizo e depois eu envio para o fluxo mais completo, que é o que faz o responsável por fazer todas as perguntas e o cadastro em si, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu vou começar com esse fluxo aqui que é bem pequeno, que é o responsável simplesmente por começar a automação em si, começar o fluxo inteiro, né? Como eu disse, ele é dividido em duas partes, mas a gente vai tratar como se fosse um fluxo completão inteiro, em 2 em 1, digamos assim, tá? Então, aqui basicamente eu tenho todos os meus gatilhos. Aqui normalmente o cliente que me pede, tá? Então, eu posso deixar aqui alguns gatilhos, você pode utilizar outros, mas eu costumo utilizar o de responder sorry, quando envia uma mensagem via direct, quando o usuário deixa um comentário em uma transmissão ao vivo, ou seja, se o expert faz lives aí de aquecimento antes do lançamento em si, antes dos CPLs em si, então eu deixo isso aqui também para ele fazer meio que um CTA no final da live, ou quando ele quiser na live, para a pessoa se cadastrar pro evento, tá? E aí o gatilho básico, que é o meu último aqui, que é um comentário em uma publicação ou um reel, tá bom? Eu vou entrar e editar esse fluxo aqui, que eu vou utilizar aqui então, ó. A gente tem uma primeira mensagem chamando aqui vamos começar, então isso aqui vai variar um pouco da sua comunicação. Pode ser que a tua primeira comunicação seja com a pessoa assim, por exemplo, olá, tudo bem? Que é uma conversa normal aí, trazendo algo mais humanizado, tá? Às vezes não vem ao caso, como o meu caso, se eu tô captando e eu falo sobre automações, eu não preciso necessariamente trazer algo mais humanizado, mas aí vai de projeto para projeto, tá? Então é interessante aí você definir o que você quer fazer dentro da sua automação. Eu não vou focar tanto em copy nesse primeiro momento, eu vou focar em mais coisas técnicas para você fazer essa automação funcionar bem certinho. Então é só você pegar o conceito e depois modelar a copy aí conforme necessário, tá bom? Então aqui eu tenho duas opções, isso aqui foi entregue pelo copy no projeto que eu estava trabalhando com ele, e depois eu jogo, como eu falei, para o fluxo mais complexo, que é o de cadastro em si e as perguntas, tá? Mas aqui eu vou focar primeiramente nos campos padrões que eu utilizo. Esses aqui são campos padrões que você cria pro usuário, tá? Então, semelhante ao ActiveCampaign, o ManyChat também tem campos de usuário que você pode criar quantos você quiser para armazenar certas informações, tá? Então aqui você pode ver que eu utilizo vários campos, né? E eu vou passar um pouco, um por um, para você entender o que são esses campos, tá bom? Então eu vou vir aqui nas configurações e aqui em campos, tá? Aqui embaixo, ó, em campos. A gente tem aqui campos do usuário, que são todos esses aqui, e também tem campos do bot, tá? Eu vou vir aqui em campos do bot para mostrar uma parada rapidinha para vocês aqui. Parte da nossa organização envolve também criar campos que são fixos. Como assim? Fixos, ou seja, campos que vão te ajudar em qualquer tipo de automação. Então, por exemplo, se eu estou montando uma automação de captura, eu posso utilizar no final um link para a pessoa ir para o grupo. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu tenho um determinado fluxo, fluxos, melhor dizendo, dentro do meu lançamento, ou seja, fluxo de captura, fluxo de lembrete, fluxo, qualquer outro fluxo que você queira fazer a mais. É meio maçante você ter que separar ou gastar tempo, melhor dizendo, em cada fluxo, montando, colocando o link do grupo na mão. O que eu faço nesse caso aqui? Eu faço uma variável que vai armazenar o link do grupo e depois eu só puxo essa variável para dentro das minhas automações. E caso aí tenha algum problema ou ocorra alguma mudança de link do grupo aqui no decorrer do lançamento, o que eu vou fazer? Eu vim aqui no campo, na variável que armazena esse link, e vou mudar diretamente aqui, que ele vai mudar automaticamente em todas as minhas automações. Então fica aí uma dica para você no respeito à organização e também a poupar tempo, né? A gerenciar tempo quando você cria automações. Cria esses campos aqui onde você vai colocar, por exemplo, o link da pesquisa. Você não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V. Vai que acontece algum problema e você vai ter que mudar em todas as automações. Isso não é interessante. Então, cria dessa forma que vai poupar muito o seu tempo, tá bom? Beleza, então. A gente tem aqui 3 que a gente utilizou, por enquanto, nesse projeto. 3 campos específicos. Um é aqui do ActiveCampaign, para eu fazer a parte da automação, né? Que vai cadastrar dentro do meu ActiveCampaign. Então, aqui é interessante você armazenar essa informação. Nas aulas anteriores, tanto eu quanto o Samuca já mostramos como você faz para adquirir essa aqui, né?
encontrar essa aqui dentro do ActiveCampaign. É só você colar aqui depois, tá? E essas variáveis aqui você pode criar todas do tipo texto. Então, se eu for aqui, ó, New Bot Field, eu posso colocar aqui o nome, ActiveCampaign aqui, mais ou menos assim. Você organiza, deixa o texto e depois eu colo aqui nesse value a API key e dou um criar, tá bom? Ele já vai criar. Caso você queira, você pode colocar também uma descrição aqui dizendo, essa aqui é aqui do ActiveCampaign, tá? Ok, passando para campos do usuário, tá? O que eu faço aqui? Eu crio um contact ID do ActiveCampaign. Essa é uma variável que vai armazenar o ID do usuário da pessoa que está se cadastrando dentro do meu ActiveCampaign. Cada usuário cadastrado dentro do ActiveCampaign, ele possui um ID. E essa variável aqui vai armazenar esse ID para mim, tá? Também crio aqui um email user, ou seja, eu vou armazenar dentro dessa variável o e-mail da pessoa. Eu sei que existem os campos padrões do ManyChat para e-mail, para telefone, mas eu gosto também de ter um controle um pouco maior disso. Então eu crio minhas próprias variáveis, porque assim eu fico mais familiarizado com o que eu estou montando. Mas aí vai de você também como você queira montar, tá bom? Você pode seguir essa aqui, quanto você pode utilizar os próprios campos padrões do ManyChat, tá? Então aqui, ó, eu tenho a variável entrou grupo, eu tenho também essa aqui que é o engagement user, que é do tipo número, ou seja, quando eu venho aqui em novo campo do usuário, eu posso colocar do tipo número, tá vendo? Aqui, o que vai acontecer? Ela só vai ser uma variável responsável por contar quantos flows, ou seja, quantas automações a minha pessoa, o meu lead entrou, melhor dizendo, tá? Então, assim, eu posso utilizar, por exemplo, essa métrica para montar um ranking de engajados. E quem sabe aí você pode trazer uma estratégia de, sei lá, recompensar as pessoas que mais se engajaram com o seu Instagram, dependendo do número de automações, de fluxos que você fazer dentro do ManyChat pro Instagram, tá bom? Entrou grupo é só uma variável de sim ou não. No final das contas, eu vou só marcar com algum valor se a pessoa clicou para entrar no grupo, tá? Name user é só para armazenar o nome dela. Profile Picture URL. Isso daqui vai ser uma outra aula onde eu vou explicar como a gente vai fazer isso daqui. Basicamente, se você não viu ainda, existem aqueles convites personalizados que a gente cria e entrega para a pessoa ver o ManyChat. Quando ela se cadastra, ela ganha um convitinho assim com a imagem e também nessa imagem vai a imagem de perfil dela. Então, tipo, é um negócio personalizado que a gente entrega para ela como se fosse um convite ou um ingresso VIP para ela participar do evento e depois a gente pede para ela compartilhar no story para assim divulgar mais o evento e trazer mais engajamento para o nosso Instagram, tá bom? Então isso aqui vai ficar para uma outra aula. E aqui a gente tem os campos padrões de UTM, tá? Que a gente vai utilizar para rastrear qual fluxo, se a pessoa está vindo pelo ManyChat, Instagram e tal, a gente vai utilizar esses campos aqui, tá? Então são os UTMs normais aqui. E depois a gente vai passar para o nosso fluxo, beleza? Basicamente é essa estrutura padrão, caso você queira incrementar, fica à vontade, tá? Não se prenda somente o que a gente passa aqui, o importante é você entender o conceito e trazer adaptações, seja para o seu projeto, para os próximos, sempre vai ter alguma particularidade ou outra que você queira armazenar e coletar de dados, tá bom? Voltando então aqui na nossa automação, a gente vai ter alguns campos aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente define o opt-in do Instagram. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Basicamente é uma ação, tá? Onde a gente vai vir aqui, ó, clicar e definir opt-in do Instagram. Isso, na verdade, é uma boa prática de se fazer, tá? Então, não vem necessariamente ao caso de fazer parte da estrutura como um todo. A gente só utiliza porque é uma boa prática de fazer e definir o opt-in do Instagram. Primeira ação, então, de todos vai ser sempre essa, definir o opt-in do Instagram. A gente adiciona uma tag também para a questão de controle. Então, quando a gente vai fazer os contatos, ou vai filtrar os contatos aqui dentro do próprio ManyChat, a gente consegue definir e filtrar pelas tags. Então, aqui, ó, entrou o fluxo do grupo, aqui, ó, fluxo do grupo gatilhos é o nome do fluxo, tá? Então, assim, eu tenho esse controle de pessoas que entraram nesse fluxo e eu sei, pelo menos, filtrando os contatos ali, quantos entraram e depois eu vou meio que bater essa questão com quem realmente se cadastrou, né? Para eu ver uma taxa, por exemplo, de conversão da automação. Isso é uma ideia para você aí também ficar de olho, tá? E depois eu vou utilizar aqueles campos que eu mostrei para vocês que eu criei direto nos campos do usuário, ok? Primeiro de tudo vai ser o meu campo Engagement User. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, Custom Feature Engagement User e vou dar um Increase the Number by 1. Ou seja, toda vez que ele entrar numa automação, ele vai sempre aumentar de 1 em 1 e assim eu tenho a contagem de quantas automações essa pessoa passou. E depois, caso eu queira, eu sempre externalizo essa informação depois de cada fluxo. Ou seja, ele entrou num fluxo, no final desse fluxo eu vou externalizar toda a informação. E a métrica de Engagement User sempre vai estar incrementada por 1. E assim eu vou montando o meu ranking que eu falei para vocês lá daquela ideia, tá? E aqui eu tenho as UTMs. Então, isso aqui, como eu falei, é particularidade de vocês. Vocês definiram o padrão de UTMs que vocês seguem. Então, aqui vocês vão montar de acordo
acordo com o padrão de vocês. Não sigam o meu se o meu está diferente. Basicamente aqui eu utilizei o source como Instagram, em minúsculo nesse caso, para eu poder diferenciar lá no meu relatório do Data Studio. Então, em maiúsculo, eu sei que ele sempre vem dos posicionamentos dos anúncios, tá? Porque lá ele entrega com um I maiúsculo. O I minúsculo eu sei que aqui tá vindo do orgânico, e assim eu sigo com essa ideia. No theme medium geral, eu utilizo como orgânico, tá? O theme content, eu vou tirar, então, o posicionamento, seguindo o meu padrão aqui, mais uma vez falando. Eu tenho o fluxo do grupo, ou seja, eu trago o nome do fluxo. Aqui o theme campaign, eu trago o ManyChat para eu saber que essa campanha, ou trazendo uma ideia aí, veio pelo ManyChat, trazendo esse conceito, tá? E o theme term eu venho aqui com o direct insta, tá bom? Então, basicamente é assim que é o padrão aqui que eu sigo. E depois eu só passo para uma parte de mensagem onde eu trago a pessoa para engajar e depois ela clica aqui e entra no meu fluxo mais complexo para fazer o cadastro, tá bom? E depois a gente vai ver esse fluxo agora. É esse fluxo aqui, então vamos entrar nele aqui. Você vê que a minha métrica de gatilho é um another flow, ou seja, ele está vindo de outro fluxo que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aqui, primeiro de tudo, eu tenho uma pergunta perguntando o nome da pessoa. Vamos editar aqui esse fluxo. O que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou ter uma pergunta, tá? Aqui, lembra que tem uma continuação, tem que fazer sentido, tem que fazer coerência. Então, se lá no meu fluxo de gatilho, ou seja, o fluxo que começa tudo, tá? Vamos começar? A pessoa responde sim, eu tenho que manter a coerência aqui dizendo, show, antes preciso salvar seu contato aqui, poderia digitar seu primeiro nome, por favor. Então, se você vai utilizar essa questão de dois fluxos em um, então é importante você manter essa coerência entre um fluxo e outro, tá? Só deixando aqui para fazer essa ligação entre um e outro, e assim a pessoa fica um negócio mais humanizado e a pessoa não se perde durante todo o fluxo, tá bom? Então, basicamente, aqui a primeira mensagem é uma entrada do usuário, tá? Do tipo Pro aqui, ou seja, se você tem o ManyChat Pro, você vai poder utilizar. Lembra que eu falei que para nós não é tão interessante a versão free, porque existem algumas funcionalidades aqui que a gente vai precisar fazer que são necessariamente da versão Pro no ManyChat. Então, a entrada do usuário aqui, a primeira coisa, já é uma delas, tá? E aqui eu utilizo, então, essa opção, e depois aqui eu utilizo, ó, salvar texto em um campo personalizado e coloco o name user que eu mostrei para vocês lá, tá bom? Após isso, eu vou para o meu próximo passo, onde eu pergunto o seu nome e trago a variável name user aqui, utilizando essa opção aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, name user e clicar aqui, ó, que ele já traz para mim. Então aqui eu pergunto, seu nome, name user, está correto? E daí eu tenho as opções aqui. Sim, está, eu passo para adiante na minha automação, e se não está, eu volto tudo e pergunto para a pessoa novamente, tá? Aqui, ó. Eu passo para cá, opa, vamos arrumar, digite seu primeiro nome. E aqui eu faço a mesma coisa, ó, digite seu primeiro nome é uma opção de entrada do usuário, tá? Então aqui eu só coloco uma mensagenzinha, opa, vamos arrumar, dou um delay, que é um atraso aqui de 2 segundos, e depois pergunto novamente. E depois armazeno isso no name user e faço a mesma pergunta. Vem aqui, ó, volta para esse quadrado para eu verificar. Opa, está? Vamos adiante, então. Legal, agora qual é o seu melhor e-mail? O que eu vou fazer aqui? É a mesma coisa, uma entrada de usuário e depois eu vou salvar e-mail no campo do sistema e definir opt-in de e-mail. Beleza, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando tanto o meu campo que eu criei para armazenar o e-mail, aquele campo que eu criei na mão, lembra? O e-mail user, tanto o campo padrão do ManyChat. Então eu faço esses dois esquemas, eu salvo num e também salvo no outro. E como é que eu estou salvando no outro? Aqui quando a pessoa responde, eu já estou salvando no campo do sistema, que é o campo padrão de e-mail do ManyChat. Mas aqui, ó, quando você vê o próximo passo, eu tenho uma ação aqui, onde eu defino e-mail user para a última entrada de texto. Então é dessa forma aqui que eu pego. Então, ó, defino e-mail user, e isso aqui é uma opção padrão do ManyChat, ó. Última entrada de texto, você encontra ela aqui, ó. É uma variável padrão que sempre vai armazenar o que a pessoa escreveu no chat ou mandou para você por último, entendeu? Depois eu defino e-mail user e ambos ficam tanto o campo do sistema quanto o campo que eu criei com o valor do e-mail da pessoa. Aí eu posso fazer a mesma coisa do nome, que é verificar, mas nesse caso eu não fiz, porque na nossa automação a gente estava tendo alguns problemas de engajamento. Por ser um público um pouco mais de idade avançada, a gente não queria deixar algo muito complexo. Então, de repente a gente fez aqui, ó. Mas nada impediria, por exemplo, de eu ignorar essa questão do nome aqui e depois fazer só a automação verificar o e-mail da pessoa, tá? Mas o interessante para nós aqui, no final das contas, por ser um público de maior idade,
novidade era eles entrarem no grupo, que a comunicação ia ficar voltada por lá, tá bom? Beleza, então aqui a gente tem algumas perguntas padrões, onde explica qual que é o intuito do grupo, depois a pessoa vai passando por aqui, tá? Vai indo. Aqui é basicamente cópias, então aí vai ficar à vontade de vocês, conforme o que vocês montarem. E aqui, quando a gente entrega o link do grupo, você pode ver que a variável aqui está link do grupo. Então, lembra daquela ideia que eu falei de criar campos que vão armazenar valores fixos? Tá aqui essa ideia. Se caso eu queira criar um outro fluxo mais para frente de entrada no grupo, para reforçar essa ideia do pessoal entrar no grupo, eu posso utilizar a mesma variável e não preciso ficar pegando o link e colando, porque sempre vai estar dentro de uma variável. Eu posso utilizar de uma forma mais livre, né, de uma forma muito mais rápida, do que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aqui, quando a pessoa clica, eu defino uma ação de clicou link grupo, tá bom? Beleza, o que vai acontecer aqui? Ó? Próximo passo, eu aguardo 30 segundos depois e pergunto se a pessoa conseguiu entrar, tá bom? Se ela não conseguiu, eu envio novamente o link do grupo, tá? E depois faço o mesmo processo, verifico. E depois, se ela clicou em sim, já entrei, eu defino o entrou grupo para sim. E depois dou um lembretinho aqui, só para ela ficar ligada quando vai acontecer o nosso evento, tá? Aqui eu posso fazer mais uma coisa que fica aqui uma dica para vocês, que é, por exemplo, colocar o link do evento no Google Agenda. Colocar aqui, que a pessoa consegue abrir e, por exemplo, salvar na agenda dela lá por esse e-mail. Eu sei que, por exemplo, automações voltadas ao Google Agenda, que a gente vai ver mais para frente, como uma feature bônus, tá? Para vocês, geralmente dá algum problema porque a API do Google Calendar, ela é muito limitada por causa de spam. Você não pode, por exemplo, adicionar muitas pessoas num período curto de tempo a um evento, criar um evento com elas, porque o Google Calendar ele vai entender que aquilo ali é uma forma de spam e vai barrar vocês. Então isso aqui é um meio de você fazer meio que manualmente, digamos assim, entre aspas, um convite para ela adicionar aquele evento no Google Agenda, tá? Mas como aqui eu falei, era um público um pouco de mais idade, não faria tanto sentido porque é uma etapa a mais e a gente não quer complicar tanto a vida deles por ser um público de maior idade, tá? Mas basicamente esse é o fluxo e você pode estar se perguntando, beleza, mas cadê a parte que você envia para o ActiveCampaign todas as informações que você coletou aqui? Então, é aqui que fica interessante e é aqui que eu vou mostrar para vocês como funciona essa etapa, tá? Lembra dessa parte aqui quando eu coletei o e-mail da pessoa? A gente tem uma automatização aqui, ou melhor dizendo, uma regra, que quando o e-mail do sistema é alterado, ele vai disparar essa regra e essa regra é responsável por mandar a pessoa para o nosso ActiveCampaign. Então aqui eu tenho duas regras, tá? Aqui eu faço basicamente uma etapa de redundância, digamos assim. O que é redundância? Aqui eu meio que estou garantindo o que eu fiz dentro da minha automação. Então se eu vim aqui em e-mail do sistema alterado, o que vai ser aqui, ó? Eu tenho um gatilho que quando o valor do campo do sistema é alterado, no caso, qual que é esse valor do campo do sistema? É o e-mail. Quando ele for alterado para qualquer valor, que é o que está escrito aqui em inglês, ele vai definir o campo do usuário e-mail user, que é o que eu criei lá, para o e-mail que está no campo do sistema padrão. Ou seja, ele está definindo também aqui de novo que o e-mail user vai receber esse e-mail daqui. Então, isso aqui é um sistema de segurança, vamos dizer assim, uma garantia que caso tenha algum problema dentro da automação em si, essa regra aqui vai ser a responsável por garantir que dentro do e-mail user eu vou armazenar o meu e-mail do sistema, tá bom? E aqui depois eu tenho a minha regra padrão de cadastro do ActiveCampaign, tá? Aqui eu vou ter algumas informações, então vamos por partes aqui também. Primeiro de tudo, a gente tem um gatilho aqui, ó, valor do campo personalizado foi alterado. Lembra que aqui eu estou utilizando o e-mail user. Então, quando é que ele é alterado? Seja por automação ou seja pela regra que eu acabei de mostrar para vocês. Ele vai ser alterado aqui para qualquer valor. E quando esse e-mail receber o e-mail da pessoa que está no campo padrão do sistema, o que vai acontecer? Vai disparar essa regra. E essa regra tem como ações essas três ações aqui. Eu vou me atentar a explicar cada uma delas para vocês passo a passo e prestem minha atenção que isso aqui é muito importante para garantir que o usuário vai ser cadastrado dentro do ActiveCampaign com as informações necessárias, tá? Primeiro de tudo, a gente vai vir em configurações e depois a gente vai vir aqui em integrações, tá? Em integrações, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter Google Sheets, a gente vai ter o ChatGPT e a gente vai ter o nosso querido ActiveCampaign aqui. Aqui é a mesma coisa para vocês conectarem. Vocês vão precisar da URL e também da API Key, que vocês sabem como pegar das aulas anteriores. Então, se você não viu ainda, vê as aulas anteriores sobre o ActiveCampaign que você vai entender como pegar essas informações, tá? Basicamente, nas configurações e ir em desenvolvedor, lá no menu desenvolvedor do ActiveCampaign, tá bom? Beleza, depois disso você vai conectar. Isso aqui não tem segredo nenhum, tá? Voltando aqui na automatização na nossa regra, o que eu vou ter aqui? Primeira ação que eu tenho é ações da campanha ativa. O que é isso? É ações do ActiveCampaign. Só que o ManyChat ele traduz aqui, não sei porquê, para campanha ativa. Mas isso aqui é ações do ActiveCampaign. Basicamente vai ser Add a Contact, tá bom? Então como a gente vai fazer aqui, ó.
ação. E depois, quando você conecta o seu ActiveCampaign, vai aparecer essa ação aqui, ó. Ações da campanha ativa com o símbolo do ActiveCampaign. É basicamente essa ação aqui, ó. Select Action, vai ter só essa daqui, Add Contact, tá bom? Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai configurar o campo de e-mail. Ele é necessário porque o campo de e-mail vai definir para o nosso usuário mais uma ID responsável. Então, lembra que eu falei que tem o Contact ID, que é o ID, um número que corresponde ao usuário cadastrado no ActiveCampaign. E o e-mail do usuário também é um identificador exclusivo dentro do ActiveCampaign. Então, o campo de e-mail aqui, ele é obrigatório, né? Não faz sentido você não mandar um e-mail para uma plataforma de e-mail marketing. Então, você passa aqui o nossa variável responsável por armazenar. Eu posso tanto utilizar o System Fields quanto a variável que eu criei, que é o e-mail user, tá? Beleza, eu apaguei aqui o ActiveCampaign lista, que você pode dar um refresh aqui, ó, para você poder selecionar. Então, aqui, ó, eu seleciono o leads. Porque aqui, necessariamente, eu estou fazendo uma captura de lead, então ela não se tornou necessariamente cliente ainda, tá? Então eu dou o cadastro, eu entrego o usuário para lista de leads, tá bom? E aqui tem uma coisa muito interessante que são os mapeamentos, tá? Então, todo campo customizado ou campo personalizado que você cria dentro do ActiveCampaign, ele vai aparecer aqui dentro. Então é a partir dessa integração com o ActiveCampaign que você vai utilizar para armazenar as UTMs. Então lembra daqueles campos personalizados que eu criei dentro do meu ManyChat? É aqui que eu vou definir eles. Então o UTM Campaign, que é o campo personalizado que eu criei dentro do meu ActiveCampaign, vai armazenar o valor do campo personalizado do ManyChat, tá bom? E vai armazenar essas informações aqui. Basicamente eu passo aqui todas essas informações e é claro que você pode passar outras aqui, como por exemplo aquela métrica do Engagement User, que você pode passar para cá também, caso você queira armazenar no ActiveCampaign, tá bom? Mas aí fica de você. Nesse projeto aqui eu me tentei armazenar pelo menos as UTMs, que é o que a pessoa queria, que é o que o dono do projeto queria nesse momento, tá? Ok? Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. E aí fica um detalhe muito importante, uma observação muito importante nisso aqui. Caso você não queira armazenar o nome da pessoa no ActiveCampaign, isso para você já está de bom tamanho. Você não precisa vir aqui e utilizar essas duas próximas ações. Você não precisa, porque aqui, como você viu, na opção de Add a Contact, ele não pergunta para você o nome da pessoa e também não aparece aqui nos campos. Então, você não vai armazenar por essa etapa o nome da pessoa, você só vai ter o e-mail dela, tá? Então, aqui eu utilizo essas duas etapas para jogar o nome da pessoa para dentro do ActiveCampaign, de acordo com o e-mail, com o contato que eu crio aqui, tá? Basicamente, então, para explicar nos autos para você num primeiro momento sobre essas duas etapas aqui, a primeira ela vai dar um get, ou seja, ela vai buscar dentro do meu ActiveCampaign o e-mail que eu acabei de cadastrar por meio dessa primeira ação, tá? Então aqui, ó, eu vou deixar, pode ficar tranquilo que eu vou deixar também na descrição da aula tudo isso daqui, tá? Toda essa informação. Eu vou colocar para vocês e vou colocar uns prints também. Então aqui, ó, tipo do pedido, eu tô dando um get, tô buscando informações. Get é pegar em inglês, né? Tô buscando informações dentro do ActiveCampaign. E depois aqui eu tenho como mapeamento da resposta o Subscribe ID dentro do Contact ID ActiveCampaign. Lembra daquele campo lá que eu falei para vocês que vai armazenar o ID do contato do ActiveCampaign? Eu utilizo isso aqui para várias outras coisas, como um rastreio propriamente dito dentro do ActiveCampaign, mas isso vai ficar para um outro curso, tá? Porque é um negócio um pouco mais complexo. Mas nesse caso aqui eu estou utilizando ele especificamente para poder mandar o nome da pessoa para dentro do Active. Então eu estou armazenando aqui, ó. Preste atenção que aqui dentro da URL, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou passando uma ação da API, que é a Contact View e-mail, ou seja, eu estou buscando informações do contato via e-mail. Eu estou vendo a informação do contato via e-mail. Aqui eu passo também a API Key por meio da URL, então lembra daquele campo personalizado que eu criei armazenando aqui do ActiveCampaign, eu utilizo ele aqui. E o e-mail, eu coloco o e-mail user, eu passo o e-mail da pessoa, que é o responsável por achar a pessoa dentro do meu ActiveCampaign. E depois aqui eu defino uma saída da API, que eu estou dizendo para a API que eu quero essa resposta que ela me mande no formato JSON, tá? E por que JSON? Porque depois eu consigo definir aqui, ó, como JSON Path, o Subscriber ID, o que vier nesse valor de resposta da API do ActiveCampaign, eu vou armazenar dentro desse campo personalizado aqui. Beleza? É basicamente assim que funciona essa parte da automação. Ok, então eu tenho a informação do Contact ID do ActiveCampaign da pessoa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma outra solicitação externa, que aqui eu vou utilizar a API versão 3 do ActiveCampaign, que é a API mais atualizada que eles possuem, e a partir disso eu vou mandar esse Contact ID do ActiveCampaign que eu acabei de armazenar via ação anterior e vou
dar um atualizar nele, ou seja, eu estou colocando um e-mail aqui e o first name sendo o name user, mas vamos por partes aqui para você entender como é que funciona. Eu vou deixar aqui na descrição também o link da documentação dessa parte da API do ActiveCampaign para você também entender, caso você queira dar uma estudada um pouco a mais e entender como é que funciona isso daqui, tá? Basicamente o tipo de pedido vai ser um put, ou seja, eu vou enviar informações, ele é semelhante com um post, mas tem as suas diferenças. Nesse caso, a ação da API eles colocaram como put, então dessa forma a gente vai seguir para cá, tá? O cabeçalho, a gente tem algumas informações, então o accept vai ser application JSON, você pode também colocar e copiar e colar essas informações. A API token, a gente vai novamente utilizar a API key que a gente armazenou no campo personalizado. Content type, a gente também vai mandar application JSON. E o corpo é onde está o segredo de tudo, tá? A gente vai criar dessa forma um JSON aqui, onde a gente vai enviar informações do contato, tá? E aqui a gente vai colocar e-mail e first name. E dessa forma a gente vai atualizar lá dentro do ActiveCampaign o nome do usuário, tá? Aqui na resposta a gente não vai ter nada, e mapeamento de resposta também a gente não vai ter nada, porque a gente não vai querer armazenar informações nessa etapa da ação, tá? Então basicamente a gente tá dando um atualizar aqui, um refresh, né, lá dentro do contato, a partir dessa chamada de API do ActiveCampaign. E é basicamente assim que a gente faz para enviar o nome da pessoa para o ActiveCampaign, tá? Caso você queira trazer uma comunicação um pouco mais intimista, né? Um pouco mais humanizada, assim, chamando ela pelo nome nos e-mails ou qualquer outra coisa, como assim, por exemplo, a gente utiliza o nome do ActiveCampaign que está armazenado lá para passar para as páginas de vendas. Então, se a pessoa clica no e-mail de venda depois do lançamento para cair para a página de vendas, a gente consegue trazer o nome da pessoa e dizer esse nome lá na página de vendas. Isso é um exemplo de trazer um negócio mais intimista, um negócio mais conectado, né? Criar uma conexão com o lead. Então, isso é muito interessante, você armazenar o nome da pessoa também, além de só o e-mail dela. Você cria uma conexão, você traz essa, tipo, uma comunicação mais exclusiva, né? Vocês entenderam qual é a ideia disso aqui. Então, basicamente, é isso daqui que a gente faz para fazer o cadastro do ActiveCampaign. São todas essas etapas. A gente não faz necessariamente o cadastro do ActiveCampaign dentro da automação. Como eu falei, a gente pode fazer, né? Mas como eu falei lá no começo, a gente preza por ser um negócio um pouco mais rápido, poupar tempo principalmente. Então, se eu tiver que fazer, por exemplo, em cada automação que eu for fazer, copiar e colar essa etapa de cadastrar no ActiveCampaign, isso vai demandar um tempo absurdo. Então, a gente cria regras para facilitar um pouco mais esse cadastro e deixar um pouco mais automatizado as coisas, tá? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu vou deixar as informações aqui na descrição, como eu falei, e qualquer dúvida é só você comentar aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Até mais.